Então, pessoal, essa live a gente tinha programado para quarta-feira, né? Então, devido ao bug que deu, né? Que foi estranho, enfim, eu não consegui entrar ao vivo e a gente ia falar do digging e do auto-digging. Essa live vai ficar mais clara para quem já fez o curso Theta Healing básico. Mas quem tiver por aqui e não tiver o curso, não se preocupem. O conhecimento é universal e serve para todo mundo, e em algum momento vai servir para você o que a gente for falar aqui, né? Então, gente, eu percebi, tanto atendendo Theta Healers, quanto ministrando curso, quanto participando de cursos, que a gente acaba sendo treinado, claro, porque nós estamos numa troca dentro do curso, em trabalhar muito em dupla. E isso é muito bom, porque a gente entrega para o outro, para a conexão do outro, os nossos desafios, né? Porém, eu volto para minha casa com todo material, todo conhecimento, eu sempre falo para os meus alunos que eles estão sempre relembrando algo que eles já conhecem, que já é a sabedoria universal que habita dentro de nós. E aí eu volto para minha vida normal, né, fora daquele ambiente do Theta Healing, de troca ou de algum curso que você fez, e eu não sei usar muito bem aquilo para mim. Então, a gente fica entregando sempre para o outro, esperando sempre uma troca, esperando sempre alguém para te atender, para te ajudar a entender aquele desafio. Mas eu sempre peço para vocês iniciarem o auto-digging, porque vai ter um dado momento, se a questão for muito intensa, que é realmente importante para você estar com outra pessoa. Você fala, opa, aqui eu já me confundi, já não sei como ir. Mas tudo isso, todas essas dúvidas, toda essa necessidade de entregar para o outro pode estar ligado com as nossas crenças de autoconfiança, com as nossas crenças sobre trabalhar com a nossa intuição, em confiar em nós mesmos. Então, eu sempre coloco, quando a gente está trabalhando questões de autoconfiança, tanto em você, quanto qualquer cliente seu ou um outro colega, se questione ou questione a pessoa que está com você, se ela se sente confiável, se ela é uma pessoa confiável, se ela confia em si mesma. Porque isso vai te trazer muitas respostas, muitas questões a serem trabalhadas. Então, dentro dos cursos, a gente acaba, então, trabalhando sempre em dupla. E eu hoje já tenho percebido que é importante dar para vocês o trabalho sozinhos, para que vocês possam confiar no que está vindo para vocês. Então, eu já tenho mudado um pouco dentro de ministrar a maneira de ministrar meu curso, deixando vocês também se autotrabalharem, porque era essa dificuldade mesmo que eu percebi, porque eu também passei por ela, né? Há 2 anos atrás, quando eu fiz o meu curso básico, eu falei, ok, talvez eu atenda melhor uma pessoa, mas eu nunca me olhava, né? Então eu sempre ia trabalhando, trocando muito com os colegas e não me olhava. Então, gente, como que eu consigo melhorar no meu digging e no meu auto-digging? Através da prática. E como que eu posso fazer isso? Entrando em Theta todos os dias. Eu não preciso fazer digging todos os dias, mas entrar em Theta, estar em Theta, fazer a meditação Theta, vai me permitir ter uma amplitude maior da minha percepção. Então, eu aumentando a minha percepção, eu trago muitas coisas do meu subconsciente para a mente consciente.
E quando eu faço esse caminho de tirar, de levantar o tapete, eu sempre falo, né, gente, e olhar o que tem ali de baixo, já é 90% do processo de cura. Porque não tem como eu curar algo que eu não tenho consciência que existe em mim. Então, esse processo de ter consciência de que aquilo está em você já é um grande digging. Só o fato de você pensar sobre aquilo, trazer para você, trazer para sua mente consciente isso, já é um grande processo de cura. Então, quando a gente está fazendo tanto o auto-digging quanto o digging em outra pessoa, no meu cliente ou num outro colega, você pode anotar. É muito importante que você, como terapeuta, diante de outra pessoa, diante do seu colega, diante do seu cliente, você está de olhos abertos. Num primeiro momento, a gente trabalha ambos de olhos fechados, para a gente acostumar com a vibração, para a gente não se distrair com o ambiente, porque nós estamos trabalhando com aquilo a primeira vez, principalmente quem está fazendo o básico. Ok, mas é importante você saber que, como terapeuta, você precisa estar de olhos abertos. Por quê? O observar inteiramente a pessoa que está com você vai te trazer o norte para onde você deve ir. A pessoa vai dar sinais de que você está se aproximando da crença raiz. Pode ser com choro, com movimentos de irritação, expressões de irritação, né? Porque você está mexendo em zonas de conforto. Então, você está atento à linguagem corporal, à expressão facial, é muito importante. Quando você está diante de uma pessoa atendendo, é importante você, obviamente, estar em teta, né? Confiar na sua intuição e deixar o julgamento de lado. Quando eu falo julgamento, eu não quero que vocês entendam o julgamento daquilo que a pessoa está trazendo para você, porque isso eu já sei que vocês não têm. Que vocês que terminaram o curso básico e que vocês ou já estão mais avançados no Theta Healing, eu já sei que vocês já se livraram muito dessas questões de julgamento. Mas eu quero que mas nós acabamos livrando primeiro do julgamento para com o problema do outro. Mas nós continuamos a julgar a nossa intuição, a julgar aquilo que está vindo para nós. E isso é um grande bloqueador. Então, quando você trazer para você a confiança, sem a necessidade de julgar, de linkar o que está vindo para você, o seu digging flui. Lembra que o digging nada mais é do que uma conversa, uma escuta atenciosa, uma conversa terapêutica. É aquele amigo super interessado no que a pessoa está te contando, que faz muitas perguntas, que quer entender como aconteceu. Então você pode fazer muitas perguntas para essa pessoa. Eu vou dar um exemplo. Se chega uma amiga, um amigo de vocês e fala: acabou o meu namoro, acabou o meu casamento. Você não vai querer saber o porquê? Como que aconteceu? Mas qual a situação? Como você está se sentindo? Como que isso aconteceu? Me fala melhor. Como você reagiu? Como que vai ficar a sua vida? O digging é isso. É uma conversa terapêutica, mas com uma escuta muito atenciosa e uma conexão com o Criador. Vocês não estão sozinhos no digging. Vocês não têm que estar interpretando o que a pessoa está falando, mas você tem que estar atento ao que ela está falando. Estar atento é entender em que momento ela está falando para você crenças ali que estão bloqueando ela. Crenças ali sobre o mundo, sobre relacionamentos, sobre si mesma.
Então, muitas vezes nisso, a sua amiga fala pra você assim, nossa, porque olha, eu já cansei, eu tenho dedo podre pra homem. Eu não tenho sorte com as mulheres. Uma amiga fala assim, não, e tá, e o que aconteceu? E agora? Um teta healer nessa escuta, opa, isso é algo que eu devo dar atenção. Porque a nossa mente subconsciente, ela é uma terra fértil. E tudo que a gente jogar ali, ela vai semear. Ela não faz distinção do tipo de semente que você tá jogando. Então você pode jogar batata, melancia, que ela vai dar frutos disso tudo. Ela não vai falar, não, aqui é só o território das batatas, aqui é só da melancia. Não, ela vai dar fruto em tudo. Então a nossa mente subconsciente, ela que vai honrar aquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente pensa. Como que ela honra? Criando essas situações. Então, quando a pessoa fala algo pra você desse tipo, que eu dei um exemplo bobo aqui, tipo, eu tenho dedo podre pra homem, eu não tenho sorte com as mulheres, ao falar isso, ao afirmar isso, isso mostra pra nós que é um pensamento da pessoa. E se é um pensamento, se é uma crença, o subconsciente vai criar situações para honrar isso, né? Aquela velha frase que eu falo em todos os meus cursos, o universo honra suas verdades. Então aquilo é uma verdade para a pessoa, mesmo que ela... Gente, e assim, nós dizemos muitas crenças, coisas muito importantes na ironia. A gente diz na brincadeira. Então, é importante a gente já entender como Theta Healers que o universo, a nossa mente subconsciente, ela não entende ironias. Ah, tá, você tem dedo podre pra homem, ok, então vamos procurar. E todos os homens e as mulheres que vão te trazer desafios em relação a isso. Então, no digging e tanto no auto-digging, a gente tem que estar atento a essas coisas que estão sendo faladas, que estão sendo... Que a pessoa, a gente sempre fala, você não tem que ficar buscando a crença raiz, porque muitas vezes a pessoa vai te dizer, basta que você esteja atento ao que está sendo falado e conectado com o Criador. O que é estar conectado com o Criador? Confiando no seu poder de intuição. Confiar naquilo que está vindo para você sem julgar. E de repente a pessoa está falando algo para você, enfim, eu tô colocando como exemplo um fim de relacionamento. E aí vem pra você assim, pergunta do pai. Aí você vai falar assim, mas ela nem falou do pai aqui, a nossa mente racional, né? Ela nem falou do pai aqui, tá falando de relacionamento, eu vou entrar com família, o que isso tem a ver? E aí quando vier isso pra você, você pergunta pro Criador, mas como eu pergunto do pai? Qual é a pergunta a ser feita? Aí o Criador te fala, a sua intuição te fala, enfim, o que você quiser denominar. Pergunta como ela julgava o casamento dos pais. Aí você vai conversar com ela, por quê? Você vai perguntar pra ela, e me fala, como que era o relacionamento dos seus pais? Como você enxergava o seu pai? E ela vai te trazer muitas, às vezes, questões que ela presenciou na infância, de tipos de relacionamento, que ela você vai conseguir entender melhor essa vivência de agora. Então, gente, o digging e o auto-digging, a gente não pode esquecer disso, de deixar o nosso julgamento de lado, de trazer para nós a escuta pura, de ambos os lados. Tem uma pessoa falando com você fisicamente e tem uma outra falando com você mentalmente. Então esteja atento, é um exercício de foco, de presença. E tudo que você trabalhar no seu cliente, no seu colega, na pessoa que estiver, disponibiliza para você, porque por uma ressonância quântica, né, pelo emaranhamento quântico, nós vamos aproximar pessoas que têm crenças semelhantes às nossas. Então, o atender um outro é um ótimo exercício de auto-digging, porque você pode ter em um outro momento
a mesma crença, mas voltada para um outro lado da sua vida, numa menor intensidade ou numa maior intensidade. Por isso que eu falo essa frase: quando você se cura, você disponibiliza a cura para o outro. Quando o outro se cura, você se cura. Então é aquela frase, né? Quando eu me curo, você se cura. Então, gente, é o olhar atento. É a escuta amorosa daquilo que está vindo para você. Não tentem interpretar o que a pessoa está falando. Não tentem linkar com alguma coisa da vida dela. Porque muitas vezes dizer certas coisas nos trazem um desconforto muito grande. Então, e vamos mexer com crenças muito profundas. Então, muitas vezes a pessoa pode te levar para um outro lado. Por isso que é importante a gente estar atento, presente, tá? Então, o exercício do digging, do auto-digging, é nada mais do que um exercício de presença. Então, vocês podem usar papel e caneta, não tem o menor problema. Passou uma pergunta que já eu vou ler a maioria que tiver aqui. É importante que o seu cliente esteja de olhos fechados. Por quê? Porque para que ele não se distraia com o ambiente, para que ele não se perca nos pensamentos e principalmente para que ele não busque julgamento em você. Então, ele vai estar falando coisas muito profundas e se ele perceber qualquer nuance de julgamento no seu semblante, isso pode bloquear ele de falar. Então, eu sempre peço para os meus clientes, feche seus olhos, se sentir vontade de abrir, porque tem pessoas que se sentem desconfortáveis de ficar de olhos fechados o tempo todo. Pode causar uma certa angústia. Eu sempre falo, é melhor que fique com os olhos fechados, mas se sentir necessidade de abrir, abra, mas lembre-se de fechá-los novamente. Então, às vezes a pessoa tem um insight, ela quer abrir o olho. Eu faço isso quando estou sendo atendida. Eu estou de olhos fechados, de repente me vem uma coisa, eu abro o olho para, impactada que aquilo veio. Mas eu lembro de fechar de novo, para que eu fique introspectiva, para que eu fique centrada em mim, para que eu não fique buscando fugir daquela situação, né? Porque eu estou trabalhando o sair da zona de conforto. Porque lembrando, gente, as nossas crenças não são demônios dentro de nós. São sombras, são desafios e a gente acolhe essas coisas. A gente não maldiz nada que é nosso, né? Então, é este desafio. Então, é isso que eu tenho agora em mim. E eu estou aqui te entregando, tanto no auto-digging como no digging, para ser transmutado em mim. Então, apesar de limitante, bloqueadora, essa crença me foi muito importante, me trouxe muitos aprendizados, me trouxe muita conexão, me trouxe até esse momento presente. Então, muita gratidão por ela, mas chegou a hora dela ir. Então, quando vocês estiverem com os seus clientes ou mesmo no auto-digging, não fiquem preocupados ou horrorizados por vocês terem qualquer tipo de crença, qualquer tipo de comportamento e atitude. Poxa, vocês já olharam para isso. Isso é um lindo exercício já, de olhar para isso. E vocês deram um passo a mais, de que é procurar mudar isso. Então, olha quanta cura para você chegar nesse processo. Olha quão vencedor você já foi. Só de trazer isso para sua consciência, de você trazer isso para você e você entregar a outra pessoa para te ajudar nesse caminho. Ou então você entregar ao Criador para te ajudar nesse caminho de transformação. Então, sempre com o olhar da gratidão. Então, quando eu falo para vocês, tirem o julgamento, tira o julgamento do outro, a gente muito provavelmente já tirou. Mas tire o julgamento sobre você, sobre quem você é, sobre a sua conexão, sobre a sua intuição. Você está a serviço, você escolheu estar a serviço. E o Criador não abandona ninguém no meio do digging. O que nos faz confundir é a nossa mente racional, que está buscando linkar tudo.
Muitas vezes eu falo para os clientes ou para os colegas quando a gente está em curso, faz sentido para você tudo isso que eu tô falando? E a pessoa fala, faz. Já aconteceu de falar assim, olha, agora eu não consigo entender muito tudo isso que você tá me falando. E passar uma semana a pessoa fala, meu, agora que caiu as minhas fichas. E eu não tô mais preocupada com isso, porque eu sei que o Criador tá enviando de uma maneira que eu e ela vamos entender. Não precisa ser naquele momento. A cura está sendo feita. A cura já iniciou muito antes da gente sentar junto e fazer o digging ou o auto-digging. Eu falo para os meus alunos, quando vocês se inscrevem num curso, seja de Theta Healing, de Reiki, barras, enfim, essas técnicas, o processo já começou muito antes. Então vocês chegam lá com a sincronicidade acontecendo, porque finalmente vocês se permitiram ir no fluxo do universo, né? Então, e quando a gente se permite isso, tudo vem com muita facilidade. É a nossa mente racional que nessa hora está buscando esses links e essas interpretações. Mas na hora que a gente permite a mente subconsciente, o poder de se entregar, de se permitir, perder o medo de errar, de ser julgado e de julgar o outro, nossa, as coisas fluem com muita tranquilidade, com muita facilidade. Então, na prática, auto-digging, sentou, acordou, entra em Theta. Veio algo para você durante o dia que te incomodou ou incomodou no outro. Anota num papel. Senta ali e faz um digging. Aí quem vai ser seu terapeuta é o Criador. E você fala, Criador, como eu mudo isso? Quais downloads eu preciso instalar em mim para que isso mude? Onde isso começou em mim? Por que eu permiti que isso acontecesse? Como isso está me ajudando hoje? Como isso permite que eu aprenda algo? Que aprendizados eu estou tendo? O que está me servindo? E isso, gente, você vai fazer a mesma pergunta para os seus clientes, para os seus colegas. Do que serve, qual aprendizado, qual é o grande benefício, quando começou. Isso independente do tipo de digging que você estiver fazendo. Porque dentro do curso básico, lá no apêndice da apostila, se vocês olharem, tem os atalhos para o digging, né? Que é o digging de medo, o digging de doença, de manifestação. Não se preocupem quando a pessoa chegar para você e falar, eu tenho medo disso, e você só ficar, o que de pior acontece? Todas as perguntas podem ser mescladas e usadas no digging de medo, no digging de doença. Você pode perguntar tudo, o que de pior acontece se você for curada, o que tá te beneficiando isso. Então, não se prendam às perguntas, intuem. Porque, gente, em toda crença, que nada mais é dos pensamentos que a gente fornece ao nosso subconsciente para que ele crie o seu jardim, né? Nada mais é do que a gente trazer os benefícios, os aprendizados, porque isso está me servindo de alguma coisa. Tem a intenção positiva, que é falado tanto no PNL. Então, vocês vão entender a intenção positiva de ter esse comportamento, de ter essa atitude, de viver dessa maneira, de permitir que isso aconteça na vida. Eu sempre falo, o digging não é para o terapeuta, porque você está com o Criador, ele vai trazer muitas coisas para você. O digging é você fazer com que o seu cliente, que esteja com você, entenda o caminho que ele fez para ter esse comportamento. Quando iniciou, o que beneficiou, o que melhorou na vida dessa pessoa tendo isso e qual a grande lição que ela tira de viver assim. Então, gente, com essas perguntas básicas, você consegue fazer
um lindo digging e um lindo auto-digging, se livrando da dúvida e do julgamento, do auto-julgamento, de estou conectado, o Criador tá falando comigo, não tô ouvindo, muitas vezes fala assim, eu não ouço nada, mas você intui, você sente que deve ser perguntado, vem pra você, você fala. Quando eu comecei a atender, eu falava para meus clientes, se você quiser gravar, grava, porque depois eu nem lembrava o que eu tinha falado. De tão me permitir ir na intuição, eu me permitia. Claro que com a prática, essas coisas vão ficando mais tranquilas, mas hoje eu já lembro exatamente o que foi falado, mas eu estava me adaptando a essa energia do Theta Healing, me adaptando a estar conectada, me adaptando a estar de frente ao outro e entregar algo para ele. E o entregar algo para ele é estender a mão, é falar, eu te ajudo, mas o processo é seu. Sabe, a gente vira aquele amigo que acompanha até a porta do centro cirúrgico, né? Eu como enfermeira de formação, a família que acompanha até a porta do centro cirúrgico, ali é com você. Mas você ajuda a caminhar aquele corredor que é tão desafiador, que traz tanto medo de olhar para aquela questão. Então você é aquela pessoa que suporta, que não tem nenhuma obrigação e responsabilidade com o processo do outro. Você leva a lanterna, mas o caminhar é dele. Então você vai trazendo essa... eu sempre falo, né, no curso, quando a gente vai fazer o digging, eu falo, então quem for atender o terapeuta fica com a mão por baixo e quem vai ser atendido a mão por cima. Por quê? Eu estendo a mão para você, para te auxiliar. É só isso, e a pessoa segura para se apoiar, mas ela precisa dar o alavanco, né? Então, não é você puxar, é você suportar a outra pessoa. Tá? Eu vou dar uma lidinha agora aqui nas perguntas, porque tá passando um monte de coisa aqui, senão depois fica difícil para eu ler. Vamos ver aqui. Acho que aqui começa. É melhor que o cliente fique de olhos fechados. Sim, como eu falei, para que ele fique introspectivo, tá? Ai, gratidão. Durante o digging, assim que ouvir uma crença, deve-se parar a conversa e fazer o comando? Você pode fazer isso. Principalmente no começo, quando a gente já tem alguns desafios para memorizar o que a pessoa está falando. Ou se você já se sentir à vontade para estar anotando, a pessoa falar uma crença, você anota. Porque às vezes você interromper o que ela está falando, você interrompe uma linha de raciocínio. Então você, como terapeuta, você pode ir anotando, tá? Theta Healing é maravilhoso, eu amo Theta Healing, eu também. E quando o cliente traz sobre alguma doença física, por exemplo, pessoas que vivem com dor nas costas, quais as perguntas devemos fazer? Qual o benefício? Quando começou? O que você está aprendendo com essas dores nas costas? O que você está deixando de fazer por ter dor nas costas? Isso é muito importante, porque a doença muitas vezes se estabelece para que a pessoa deixe de fazer algo que ela não quer, mas ela não tem coragem de falar, tá? Então você pode perguntar para ela, o que você deixou de fazer? Eu tive uma cliente que, coincidência ou não, era uma dor nas costas, e eu perguntei assim, o que você deixa de fazer que você não responderia não para essa pessoa se você estivesse completamente bem? Então ela falou assim, às vezes até eu chamo a dor, porque aí a pessoa me chama pra sair, eu falo, eu tô com dor nas costas, e nem tô, e aí a dor vem. Então, esse é um bom caminho. O que você deixa de fazer que você faria normalmente pela dor nas costas, tá? A live anterior já está disponível em algum lugar, gratidão pelas lives, tô adorando. Ai, gente, eu acho que eu vou acabar deixando as lives... Acho que vou ter que criar um canal no YouTube pra ficar salvo lá. Eu não sei se eu consigo jogar no IGTV. Eu vou olhar isso pra vocês. Por enquanto, elas vão ficar salvas 24 horas e depois eu vejo como que é a melhor maneira, tá? Mas tá tudo salva. Só aquela da manifestação, a primeira, que eu não consegui salvar. Eu tive uma cura imediata no Theta Healing maravilhosa.
Essa era a dúvida. Então não é necessário seguir um roteiro. Não, de jeito nenhum. Não existe roteiro, não existe atendimento igual. Não adianta eu chegar pra vocês e falar assim, ó, quando for do lombar, façam essas perguntas, isso, aquilo. Gente, é muita intuição, tem muita coisa por detrás de uma frase de uma pessoa que ela falou, tá? Então, não existe um roteiro pronto, não existe receita de bolo, não existe a melhor pergunta a ser feita. Mas se eu posso dar uma dica pra vocês, é sempre perguntar quando começou, como estava a sua vida, como começou, o que mudou depois disso, qual é o aprendizado, tá? Eu achava que não era normal lembrar, porque me esqueço às vezes, então tá tudo certo, certíssimo, sem problemas, tá sempre tudo certo. Em relação à autoestima e procrastinação, consigo perguntando as mesmas coisas? Sim, sempre. Sim, canal no YouTube, vocês são lindos, né? Enquanto no Digem eu já posso baixar os downloads ou posso seguir com mais perguntas? Então, isso que eu tava falando, às vezes você pode interromper um processo de linha de raciocínio. Então, pensem se na hora que você parar, pode ser que a pessoa perca ali, que ela tá acessando, às vezes, umas memórias. Então, sintam muito isso. Mas quando a pessoa travar, aí você pode fazer uns downloads bons pra ela, tá? Que eu vou falar pra vocês quais são os bons quando a pessoa trava e não consegue se lembrar de mais nada. Então, quando a pessoa não consegue mais, travou ali, ela não consegue mais fluir naquela conversa ali, ela começa, eu não sei, eu não consigo acessar, não me vem nada. Façam downloads de clareza mental, de se sentir amado pelo Criador, de estar num ambiente seguro, de que ela pode confiar neste momento, que é tranquilo para ela acessar as memórias sem a necessidade de sofrimento, tá? Então esses são downloads que vão permitir que a pessoa traga questões para ela, porque muitas vezes ela tá na mente racional ainda. Ela tá acessando, mas às vezes é uma memória de muita dor, ou ela está com vergonha de falar para você. Então, tragam esses downloads para as pessoas que estão com você, de que ela está num ambiente seguro, que ela é amada pelo Criador, que ela tem a clareza mental, que é permitido, seguro para ela acessar as suas memórias para serem trabalhadas, tá? Porque muitas vezes a pessoa ela está realmente bloqueando por um trauma. Então ela não consegue mesmo se lembrar porque aquela lembrança às vezes foi muito traumática. E quando eu falo muito traumática, não pensem que é algo surreal que aconteceu com ela, mas é a forma como ela registrou. Então, às vezes foi uma palavra de alguém, não necessariamente uma agressão física ou um acidente de carro ou uma violência muito importante, assim, né? Ultrajante, vamos colocar assim, porque tudo é importante. Mas, às vezes, a forma como ela registrou, de quem veio, principalmente quando vem da nossa estrutura, da nossa base, pai, mãe, avós, professores. Às vezes ela foi exposta a uma situação de ridicularização quando ela falou sobre isso com uma outra pessoa, ou quando ela se abriu. Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque às vezes a pessoa tá ali bloqueada pela forma como ela registrou aquilo. E quando você faz esses downloads, é incrível como a pessoa já se libera de se sentir, pode fazer o download de se sentir acolhida, que ela sabe ser acolhida, que ela se permite ser acolhida, porque às vezes a pessoa a vida inteira não se sentiu permitida ou segura para fazer isso. Então, ela sempre se sentiu muito sozinha, né? Aí já tá até o benefício, né, de aprender a resolver as coisas sozinhas, tá? Então fiquem bem atentos a isso, tá?
Ah, suas lives são perfeitas, adoro suas dicas, você é muito generosa, gratidão. A gente aprende compartilhando, pode ter certeza que eu aprendo muito com vocês. Oi, saludos de Chile, olá. Então, gente, esse processo do digging é assim. E quando vocês estiverem no auto-digging, vocês anotem. Anotem para vocês não se perderem no pensamento. Por quê? Muitas vezes vem algo muito intenso para vocês e vocês não anotam. E normalmente o que eu conheço dos Theta Healers sendo uma e fazendo isso. A gente vai para nossa cama na hora de dormir e começa o quê? O Tetaflix, né? O Tetaflix, vou trabalhar as minhas crenças e vou fazer meu auto-digging lá na hora que eu tô deitadinha na minha cama, né? Aí vou lá, entro em Teta, se eu não dormir, entrando em Teta, né? Ok, comecei a trabalhar uma crença. Criador, por que disso? Aí você vai começar a buscar na sua memória isso. Quando isso começou, o que você tá aprendendo e tal, aí daqui a pouco passa. Nossa, eu tenho um casamento pra ir, nossa, eu preciso ver o vestido, menina, amanhã tem um médico marcado, nossa, eu tenho que buscar meu filho, não sei o que. Quer dizer, a sua crença, o seu trabalho de autodigging já ficou pra lá. Aí na hora que você se dá conta, você volta lá pra aquele mesmo ponto que você colocou, né? Nossa, eu tenho isso para ser trabalhado. E aí você começa. Então, gente, aí que vocês estão perguntando, né? A gente pergunta e anota cada pergunta. Isso é muito livre. Mas anotem a crença principal. Anotem um comportamento que vocês querem mudar, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não confio nas pessoas. Anota lá. Eu não confio nas pessoas. Como isso começou? Por que eu... E essas perguntas que a gente tem que fazer. Por que eu não confio nas pessoas? Porque as pessoas são más. Ou porque elas vão me enganar. Por que elas vão me enganar? Quando que foi a primeira vez que eu fui enganada? Porque quando você está lendo repetidas vezes aquela pergunta que você anotou, você está na presença. Porque o que nos distrai do digging, do auto-digging, é a dificuldade de estar presentes, cancelado, né? Então, quando a gente coloca presença e foco, a gente consegue evoluir nas nossas questões. Por isso que eu falo, anotem. Então, eu anotei. Por mais que venha o vestido por ser madrinha de casamento, o médico marcado, levar o filho não sei na onde, na hora que você volta ali, você já anotou mais alguma coisa. Então, você começa a trabalhar a sua presença no seu processo de digging e auto-digging. Estar focados. Por quê? Muitas vezes a gente se perde também, gente, e isso é normal. Já aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com vocês. Às vezes, no meio de uma leitura intuitiva, uma autoleitura, uma leitura do seu cliente, vem alguma coisa no seu pensamento. E tá tudo bem, é só não se apegar àquilo. Aí você fala pro pensamento, dá licença que eu estou trabalhando agora. E volta o foco, volta de onde você parou, tá? Então, por isso que o anotar, até quando você estiver com outra pessoa, é importante, porque você vai anotar os benefícios, você vai anotar os aprendizados, você vai anotar quando começou, porque ali você pode trabalhar o perdão, você pode fazer os downloads certos, sem a necessidade dos gatilhos, né? Então, quando você vai lá e fala, fazer o download de certo sentimento, sem a necessidade, por exemplo, é possível enviar o download de confiança nas pessoas sem a necessidade de se sentir enganada. Então você vai tirando os gatilhos, por isso que é importante, às vezes, anotar. A gente, no nosso caminhar dentro dos atendimentos, a anotação vai ficando opcional. Mas no começo eu acho legal anotar.
Eu acho porque a gente tá trabalhando a nossa presença. E no auto-digging sempre. Sempre porque a gente tem um comportamento, às vezes, de autossabotagem. Cancelado, mas é verdade, cancelado, né? A gente tem isso, né? Na hora que a gente vai olhar pra nós, o anotar eu acho super importante, porque eu não vou permitir que as distrações que a minha mente vai mandar, a minha mente racional, obviamente, vai me tirar dali. Então, o que eu falo não é travar uma briga entre você, mas é estar no controle. É estar completamente no controle, tá? Então, deixa eu ler mais algumas perguntinhas que foram subindo aqui. Então, a gente pergunta e anota cada pergunta. Eu já respondi Tetaflix. Eu sempre durmo, então só vou pra teta sentada agora. Perfeito, né? Porque é isso mesmo que acontece. Eu quero te perguntar sobre alimentação compulsiva. Pode perguntar. Quando estamos entrando em teta, é normal a gente viajar total, né? A gente tá lá fazendo o caminho da meditação e vem viagens, questões, tudo bem, gente, acontece, vem, tudo certo. Por isso que eu também falo para os meus alunos, gravem vocês lendo a meditação, põe uma musiquinha de Hertz, claro, né, no fundo, e gravem vocês lendo a meditação do Theta, porque aí as distrações ficam menores e aí o seu cérebro vai acostumando com aquele caminho. Não se esqueça que fazer a meditação Theta, você está criando um caminho neural para acessar o seu subconsciente, estar com o Criador de tudo que é. Com o tempo isso vai ser mais natural, mas no começo façam isso mesmo, tá? Eu faço o autodigging no meu horário do Milagre da Manhã, mas vira e mexe rola uma fuga de uma crença, ela fica anotada pra próxima. Ok, tá anotada, vai trabalhar, porque a gente não precisa virar os caças fantasmas de crenças raiz, né? O que a gente tem que fazer? Gente, eu tô enxergando uma sombra meio branca ali aqui, ó. Só que olha que não tem. Mas ok, então é a presença divina aqui. Quando a gente anota, às vezes só o fato de anotar, a minha mente vai trabalhar tudo aquilo. E na hora que você às vezes volta lá pro seu caderno, você fala, nossa, isso aqui não faz mais o menor sentido. Porque o autodigging já foi feito. Às vezes até de maneira muito sutil. Por isso que é importante anotar. Quando a gente traz à luz as nossas sombras, né? Então, mesmo que você não trabalhe, anota. O Joshua, que é o filho da Vaiana, ele fala, às vezes eu tenho um caderninho com as minhas crenças aqui, vira e mexe, eu volto, isso aqui já não faz o menor sentido, não sou mais assim, isso aqui eu preciso trabalhar, realmente interfere em outros momentos da minha vida. Então, eu acho interessante quando a gente anota, porque muitas vezes são questões que nos movimentam muitas coisas na nossa vida e a gente vai, empurrando, né? E aí eu falo pros meus clientes ou pros meus colegas, vamos trabalhar isso, trabalhar aquilo, e isso não trabalha em mim, né? Deixa eu ver, quando a gente precisa dizer o cancelado, posso dizer mentalmente, eu tenho que verbalizar. Mentalmente você pode dizer mentalmente, não tem problema nenhum, principalmente quando a gente tá ouvindo coisas, né, das pessoas. Mas lembrem-se que sempre é uma vibração, né? Então tem a vibração da fala, né? Mas não tem problema não. Quando der pra falar, falem. Quando não der, o importante é que o registro do cancelado na sua mente seja importante, né? Então você tá ouvindo alguma coisa que você não concorda, mas você não vai ser indelicado e falar cancelado, né, na cara da pessoa. Mas mentalmente você tá lá, cancelado, cancela, tá? Não tem o menor problema. O importante é que você... Olha como é o estado de presença. Que muitas vezes a pessoa está falando algo e você... por estar um estado tão presente na conversa, você percebe que aquilo é uma crença limitante, que é algo que você não quer pra você. Então você já cancela, né? Então isso é um ótimo exercício, porque nos traz a presença também, né? A escuta ativa. Olha como vocês já fazem, tá? Dá pra trabalhar compulsão alimentar no Theta Healing? Totalmente. Também estou enxergando essa sombra. Também
vejo com movimento. Ai, que bom, não tô... E eu olho aqui, gente, não tem nada. Olhando aqui, não tem nada. Achei que era um lençol. E quando as pessoas pedem como trabalhar de forma prática as crenças para não se repetir, podemos dar conselhos? Eu sempre devolvo a pergunta para ela: como você faria para trabalhar isso? Como que você acha? Porque a gente tem que tomar o cuidado, porque as pessoas querem a receita do bolo. E não existe a receita do bolo, porque cada um é um universo particular. Então, joga para a pessoa: como você acha que é uma forma legal de lidar com isso? Da próxima vez que você passar por essa situação, como que vai ser o seu olhar? Tá? Então, devolva a pergunta para a pessoa: como que você faria nessa situação agora? Então ela já vai ter as respostas. O que ela quer muitas vezes é a nossa confirmação. Então, já devolve para ela, tá? Para que a gente não entre naquela questão de ser guru da pessoa, tá? Porque, gente, nós estamos entrando na era que não existe os gurus mais. Então, esse negócio de ter seguidor cego que faz tudo que você faz, acabem com isso. Não, é cada um dono de si, é empoderamento pessoal, né? Reforma íntima. Eu, na minha potência máxima, eu confio nas minhas atitudes. Então, devolve para ela. Se você tiver um bom conselho que você acha que cabe na situação, tudo bem, mas sempre devolve, tá? O autodigging tem que ser verbalizado ou pode ser mental? Pode ser mental, pode ser verbalizado. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, tô com a mão toda carimbada, tá? Filho pequeno é assim. Eu sempre falo para os meus alunos: nós estamos com a inteligência suprema, com a energia, a potência máxima da criação. Então, não tem problema ser verbalizado quando a gente está conosco, né? Ser verbalizado ou mental. O processo importante é trazer a consciência aquilo que eu quero mudar, tá? Como faço para me encontrar profissionalmente? Eu fiz muitos cursos e ainda não sei o que fazer e qual é o meu dom, e isso me enche de culpas. Muito grata. Elisângela, isso é uma questão muito importante de todos. As pessoas confundem propósito de vida com ganho financeiro, né? Então, sempre acham que vão ter... O propósito tem que ser uma grande ideia que vai trazer muito dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo para você. Primeira coisa, imagine que você tem todo o dinheiro do mundo. Todo. Aí você fala: o que você faria? Eu iria viajar. Viajou tudo, fez tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar, você fez. O que você faria que alimentaria a sua alma? Aí você me fala: eu quero ajudar crianças. Eu gosto de trabalhar com crianças, estar perto de crianças. Aí você decide. Se você quer ser pediatra, se você quer ser palhaço, animador de circo, professora de escola infantil, enfermeira pediátrica, enfim, tudo que possa trabalhar com criança. O propósito da gente é algo que alimenta a nossa alma. O que alimenta a sua alma? E aí, como você vai trabalhar o seu propósito, você tem infinitas possibilidades. Aí, o que te agrada mais? Não, um ambiente hospitalar, pra mim, não é legal. Então, eu prefiro, sei lá, de repente, educação é algo que eu gosto. Então, trabalhar com curas, trabalhar com terapias alternativas, com criança, educação não violenta. Então, assim, aí você tem N possibilidades de trabalhar com crianças. Por exemplo, meu propósito de vida é a informática, é trabalhar com desenvolver, sei lá, trabalhar nessa área de tecnologia. Você tem N possibilidades. Então, não ache que é uma profissão. É aquilo que alimenta a sua alma. E quando você descobre o que alimenta a sua alma, você tem uma cartela de coisas, uma infinidade de coisas para se fazer para alimentar a sua alma, tá bom? Gratidão, que resposta perfeita sobre propósitos. É isso, gente. Por muito, muito tempo nós confundimos, nós tínhamos uma definição equivocada do que é propósito, né? Então, o propósito é alimentar a sua alma. E aí você escolhe como que você vai alimentar a sua alma. Porque quando você está trabalhando com algo que alimenta a sua alma, o reconhecimento, o financeiro vem junto, tá?
O que alimenta minha alma são os animais, e isso me lembra a primeira coisa que eu disse que seria veterinária, porém fui pelo caminho das terapias holísticas. Ótimo, perfeito. Tá vendo? Já sabe, você pode trabalhar com reiki com animais, teta healing com animais, enfim, tudo com animais, né? ONGs, enfim, cada um vai ter a sua afinidade maior com as coisas, né? Talvez não seja a medicina tradicional, mas a medicina alternativa. Então, fiquem tranquilos. Bom, gente, eu quero saber se vocês têm mais dúvidas do autodigging, do digging, porque acho que já temos 5 minutos. Essa live encerra automaticamente e eu vou salvar. Elaine, quero ajudar minha mãe no processo de emagrecimento. Posso fazer uma sessão com downloads relacionados? Porque ela já decidiu que não consegue emagrecer. Então, primeiro a gente tem que mudar essa visão dela de que não consegue emagrecer. Por que ela não consegue emagrecer? Qual o benefício de não conseguir emagrecer, né? O que ela tá ganhando com isso? Porque eu já ouvi várias vezes respostas que, nossa, aí eu vou ficar sem propósito, vou ficar sem ter o que pensar, sem ter o que fazer. Então, entenda por que ela tem essa crença que ela não consegue. Por ser sua mãe, entender que ela possa ser um pouco mais velha, eu tenho certeza que ela vai te responder. Porque eu já não sou mais novinha, porque eu já não tenho meus 20, 30 anos, tá? E essas crenças do impossível. Por que ela acha que com 70, 60, 50 anos não pode mais se emagrecer? Porque é uma crença do consciente coletivo, né? Que já não consegue mais mudar o corpo. Lembrando que nós somos mestres da nossa genética, né? Como diz o Dr. Bruce Lipton. Então a gente pode mudar a qualquer momento. Basta a gente acessar a inteligência universal que habita em nós. E nós podemos mudar completamente tudo, todas as questões, tá? Deixa eu ver aqui. Melissa Gatona, gratidão por te reencontrar também, querida. Como fazer para prosperar nos negócios? Te espero no YouTube, lança o canal. Gratidão, Elaine, live maravilhosa. Usar afirmação para te trazer o presente para o presente no dia a dia, sim, pode usar. Gratidão, exatamente. Nossa, ela vive falando realmente, não sou mais nova como você, exatamente, né? É isso, as crenças do impossível. Deixa eu ver aqui que alguém fez uma pergunta. Como fazer para prosperar nos negócios? Negócios é muito importante e é crença também de consciente coletivo. Eu sugiro que baixem vocês, que vocês cresçam, quem tem negócios, quem é empresário, que vocês cresçam em qualquer que seja a situação econômica. E que vocês triplicam os rendimentos em crises econômicas, porque existe o consciente coletivo de que quando eu estou em crise, o meu negócio irá se perder, se fechar, eu não vou conseguir mais sustentar. E também trabalhar as questões relacionadas ao Brasil, né? Que é difícil ser empresário no Brasil cancelado, que no Brasil não vai para frente, que não é possível ser dono do próprio negócio no Brasil. Então, pense nas crenças sobre como a gente fala dos brasileiros. Nós precisamos começar a honrar a nossa terra e a honrar as pessoas que aqui estão. Porque foi neste lugar que a nossa alma decidiu evoluir. Então aqui era o melhor lugar para desenvolver as nossas virtudes. Só que o que a gente faz? A gente maldiz a nossa casa, a gente maldiz a nossa família. E o povo brasileiro nada mais é do que a nossa família. Então, a gente tem que aprender a vangloriar, a elogiar. Claro, tem muitas pessoas desonestas, corruptas, e tem no mundo inteiro. Só que a gente coloca o tom pejorativo no brasileiro. Quando você está fora do país e você encontra com um brasileiro, tipo, gritando, enfim, o que as pessoas falam? Tinha que ser brasileiro. Ele tá feliz, ele tá realizando uma viagem. Deixa, que ótimo que é brasileiro, porque brasileiro é isso, essa alegria, essa vontade de viver. Então, comecem a olhar empresários, pessoas que têm negócios, comecem a olhar como que você lida com as questões de ser brasileiro, de ter coisas no Brasil, de ser dono da sua própria vida no Brasil, tá? Porque às vezes a gente tem muitas questões com isso, tá? Deixa eu ver. Um help para o autodigging de abandono.
autodigno de abandono, verificar o que foi fortalecido nessa pessoa por sofrer o abandono. O que isso trouxe para ela de importante. Então, muitas vezes pensar que enxergar a minha força interior, que eu não preciso de ninguém, que eu faço as minhas coisas sozinhas. Então, sempre que vocês forem perguntar, a pessoa pode vir com muitas coisas negativas, mas você fala assim, eu quero entender o que foi fortalecido em você. O que trouxe isso? O que é aquilo que te fez mudar, ir atrás de alguma coisa? Às vezes a pessoa fala assim, eu aprendi que eu vou amar meus filhos. Então você já pode baixar o download que ela pode amar os filhos dela sem a necessidade do abandono. Sem a necessidade de trazer o abandono para a vida dela. Né? Que é possível para ela amar os filhos e ter os filhos ao redor sem a necessidade de abandono. Já é uma grande lição. Então eu aprendi sendo abandonada pelos meus pais que eu não vou abandonar os meus filhos. Tá? Então sempre a pessoa pode trazer muitas coisas negativas, mas entendam o que ela trouxe que foi fortalecido nela, tá? O que mudou nela, o que ela... Eu sempre falo assim, o que isso te traz... Se uma pessoa passasse pela essa mesma situação que você... O que você faria pra ela que isso te trouxe? E aí ela consegue enxergar, às vezes, o benefício disso, tá? Deixa essa live salva, acabei de ver, vou deixar. A Valéria, minha amada, vou pra Farroupilha, sim, com certeza, povo amado do Rio Grande do Sul. Ai, gratidão, amando suas lives, eu que amo vocês, gente. Vocês que me dão força pra fazer isso, tá? Então, gente, eu acho que a nossa live fica por aqui, porque eu acho que eu tenho 2 minutos só, que eu acho que eu comecei mais ou menos 19h04. Então, é um tema muito vasto, muito legal. Eu amo falar de digging, né? O meu trabalho de autodigging. Espero ter ajudado vocês. Espero ter contribuído para o caminhar de vocês. E gravem uma coisa. Theta Healing é simples, é muito simples. Complicou, não é Theta Healing. Complicou já é devaneio da nossa mente racional. Confiem no Criador que está com vocês. Vocês nunca estão sozinhos no atendimento. Se perdeu no digging, não tem problema, começa de novo. Pergunta pro Criador, Criador, me traz pro presente. Faz o download em vocês, que vocês sabem viver no presente, focados, tá bom? Porque isso é muito importante. Lembra, tá tudo certo o tempo todo, é tudo aprendizado, todos os nossos momentos, a gente vai melhorar a partir do momento que a gente praticar. Não tem como, gente. O passo tem que ser dado e tem que ser dado todos os dias. É como aprender uma nova língua. Você não vai aprender inglês fazendo uma aula uma vez no mês, 2 vezes no mês. É todo dia, é prática, é dedicação amorosa, é comprometimento. Se comprometam com vocês, com a cura de vocês, tá? Porque quando vocês se comprometerem com isso, vocês vão ver como as coisas ficam mais leves, como as coisas ficam mais divertidas. Theta Healing é divertido, eu falo Tetaflix, acabou Netflix, né? Eu vou fazer Tetaflix comigo. Treinem leituras intuitivas. Peçam permissão, papai, mãe, gato, filho, colega de trabalho que permitir, gente, aproveitem, tá bom? Eu tenho 20 segundos e eu estou disponível sempre no direct, podem me mandar, tá bom? Eu vou deixar a live salva, que vocês tenham um excelente fim de noite, uma semana espetacular, de muita intuição, de muita confiança, de muito amor, de muita conexão e que todos os desafios venham a vocês com soluções elevadas. Um grande beijo, até a próxima!